Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje comemoramos o dia em que nos lembramos do fim específico de nossa congregação, que não é outro senão a evangelização da cultura, o que significa que toda a formação que recebemos é orientada especificamente não apenas para formar sacerdotes ou religiosos, mas também para formar sacerdotes e religiosos que estejam verdadeiramente à altura do que a nossa congregação nos pede. O fim específico: evangelizar a cultura, inculturar o Evangelho. Parece-me apropriado relembrar hoje aqui as palavras de Pio XII, falando sobre a formação dos missionários. O Papa Pio XII, já em 1951, e que nos pode ajudar a não nos contentarmos com o mínimo na nossa formação. Falava assim Pio XII: é necessário, além disso, que os candidatos às missões se preparem para o país, não recebam apenas treinamento eclesiástico para ser sacerdote, nesse caso aqui. A mesma coisa pode ser para as irmãs. Mas também adquiram as habilidades teóricas e práticas que serão de grande utilidade quando estiverem entre estrangeiros, como pregadores do Evangelho. Aprendamos os idiomas que sejam necessários. Tenhamos conhecimento suficiente da medicina, agricultura, etnografia, história, geografia e outras ciências semelhantes, falou o Papa. Bem, agricultura. Isto é assim verdadeiramente, a que a igreja espera dos missionários, não? A gente, por graça de Deus, conhece muito de perto as nossas missões em África, por exemplo. O que o padre Canito está fazendo lá. Uno vê que ele tem que ser tudo. Não só falar o Kiswahili, que é a língua nesse lugar, mas também agricultura, arquitetura, edificação de igrejas, as irmãs, medicina e tantas outras coisas. Não só pregar o Evangelho. A coisa principal é essa, sem dúvida. Mas, juntamente com isso, chega também nesses lugares a inculturação do Evangelho, que são essas pequenas coisas que ajudam a isso. É interessante porque, se não houver uma preparação séria por parte dos futuros missionários, não haverá uma evangelização profunda, que é o que acontece muitas vezes. São Paulo VI advertiu com grande clarividência: o que importa é evangelizar, falou o Papa São Paulo VI, não de maneira decorativa, como um barniz superficial, mas de maneira vital, profunda e até mesmo nas próprias raízes, a cultura e as culturas do homem. Portanto, todos os esforços devem ser feitos com vistas a uma evangelização generosa da cultura, ou mais precisamente das culturas, fala São Paulo VI. Quero mencionar duas coisas agora nessa homilia, que acho que sejam muito importantes, sobretudo para
aqueles que estão num período de formação, seminaristas religiosas, seminaristas menores, os aspirantes. Também para os padres, mas sobretudo para os que estão em formação. A primeira coisa, a necessidade de um estudo da cultura e da língua dos povos. E depois, o amor ao lugar de missão. O Concílio Vaticano II, falando sobre isso, o estudo da língua e da cultura, recorda que a formação dos missionários deve ser concluída na região para a qual serão enviados, para que os missionários estejam plenamente familiarizados com a história, estruturas sociais e costumes dos povos. Aprendam as línguas a ponto de poder usá-las com facilidade e elegância, como eu com o português, não? Para encontrar nela uma penetração mais fácil na mente e no coração dos homens. É São João Paulo II falando sobre essa necessidade do estudo das línguas. Na Redemptoris Missio nos diz: os missionários vindos de outras igrejas e países devem se inserir no mundo social cultural daqueles a quem são enviados, vencendo o condicionamento do ambiente de origem. Assim, eles devem aprender a língua da região onde trabalham, conhecer as expressões mais significativas dessa cultura, descobrindo seus valores através da experiência direta. Somente com esse conhecimento, os missionários poderão levar aos povos, de maneira crível e frutífera, o conhecimento do mistério oculto. Então, tem uma necessidade de se dedicar ao estudo da cultura e da língua. Certamente, esse conhecimento cultural implica o estudo permanente da língua. Este é o exemplo que os grandes missionários e santos deixaram para trás. O bem-aventurado Pablo Mana, fundador do PIME, fez um juramento em frente ao altar, falando: dirigirei minhas ovelhas em sua própria língua, respeitarei suas tradições, integrarei suas localizações e seus modos de pensar em meu trabalho de evangelização. Eu mesmo falava o beato José Alamano, que dirigindo-se aos missionários, não hesitou em dizer-lhes que se as línguas são faladas mal, os frutos serão escassos. Sem dúvida, as línguas, ou a língua do povo, chinês, árabe, inglês, albanês, francês, russo, kiswahili, etc., constitui a primeira cruz, português, do missionário. É importante isso, porque nós temos que se preparar para isso. O padre Llorente, 40 anos de missionário na Alaska, escrevendo sobre esse assunto das línguas e dos missionários, que diz que a língua é o primeiro prego que mantém um missionário na cruz. Essa feliz memória, escreveu o padre Llorente, da adolescência foi prejudicada pelo crescente uso do raciocínio. E são necessários muitos esforços para retener palavras como tectelegonga, ayanayakod, e outras assim. Em viagens, nas ruas, nas casas e principalmente na igreja,
o missionário se encontra frente a frente com as almas, com as quais ele sonhava tanto. Mas essas almas presentes estão a 100 línguas dele. Não é compreensível, nem sequer pode falar com elas. O uso forçado do intérprete é de certa maneira confuso. Você quer falar diretamente com eles, falar palavras suaves de encorajamento, falar com eles sobre Jesus Cristo e sua obra, mas não pode. Estuda-se muitas horas, muitos dias e talvez muitos anos, e Deus não permita que depois deles, tantos anos, seus ouvintes riam, que você faça um papel ridículo e desanime. Não façamos ilusões, termina o Padre Llorente. Se os sons são estranhos ou a construção gramatical vacila, os indígenas riem com a mais insolente insolência, e a dignidade do missionário sofre uma perda irreparável. Por isso, esse motivo, a primeira coisa, já para terminar, é necessário aproveitar o tempo de formação do seminário, do noviciado, do estudiantado, para estudar com determinação outro idioma. É necessário preparar-se para isso. Estudar o inglês. Se não fala inglês, iniciar estudando inglês, que será muito útil para nós onde quer que Deus nos envie. Aproveitar esse tempo, aproveitar a juventude para estudar outra língua. Não esperar a ser padre para iniciar a estudar uma outra língua. Segunda coisa, o amor ao lugar da missão. No entanto, esse conhecimento da língua e da cultura dos povos será infrutífero, vaidoso e prejudicial se não for acompanhado pelo segundo elemento, um verdadeiro amor e valorização do lugar de missão. O decreto Ad Gentes do Vaticano II torna uma condição na escolha dos missionários que aquele que tem que ir a um povo estrangeiro aprecie devidamente sua herança, idioma e costumes. Não só falar a língua, importante, sim, muito importante, mas aprecie devidamente sua herança. Amar o lugar de missão. Certamente não se trata de negar a própria identidade cultural, fala São João Paulo II, ele explica o Papa, mas de entender, apreciar, promover e evangelizar o ambiente em que operam e, consequentemente, estar em posição de se comunicar verdadeiramente com ela, assumindo um estilo de vida que é sinal de testemunho evangélico e solidariedade como povo. Portanto, estudar é o primeiro, mas deve ser motivado por esse amor sobrenatural pelo lugar em que Deus nos plantou. O grande Pio XII, em sua carta encíclica Evangelii Precones, exorta aos missionários a esse amor particular. Convém advertir de início que quem é chamado por divina inspiração para a vida missionária é designado para uma obra grandiosa e de incomparável elevação,
consagra a propia vida para dilatar o reino de Deus até os confins da terra. E continua o Papa. Deve, pois, considerar como segunda pátria a região a que vem trazer a luz do Evangelho, como segunda pátria, e amá-la conforme a caridade exige. Não procure lucros terrenos, nem os interesses da própria nação ou instituto religioso, mas unicamente o bem das almas. Deve, sim, amar intensamente a própria nação e a própria ordem religiosa. Mas com amor ainda maior deve amar a igreja. E lembre-se que nada do que for obstáculo ao bem da igreja poderá ser de proveito para a sua ordem religiosa. Bem, por esse motivo, é esta mensagem que quero deixar para vocês hoje, especialmente seminaristas e irmãs. Estudem a cultura e a língua, pois é a primeira cruz que vocês devem carregar. A cultura e a língua. A linguagem do lugar da missão é sempre cruz para um missionário. Sempre. Não foi em vão que o padre Carrascal, um missionário na China, escreveu que a língua chinesa o fez derramar mais de uma lágrima. E ele escreve, o padre Carrascal, a língua é a primeira e a última cruz do missionário. A primeira porque é o que vem primeiro, e a última porque nunca o deixa completamente. Não importa o quanto você estude, ela não será um veículo confortável para o seu pensamento. Haverá muitos tópicos que serão completamente inacessíveis e sua intervenção na vida social será altamente mediada. Se deves comparecer nas reuniões, terás que se contentar com uma presença quase meramente passiva, como acontece muitas vezes. Diante das pessoas mais visíveis e autorizadas, terás que passar por um menos habens. Terás que desistir de grandes discursos e elevações oratórias, sobretudo para os sacerdotes, não? Tem que se conformar com o mínimo, poder pronunciar, só isso. E se você possui as habilidades de um escritor, terá que desistir dela ou ser submetido a um escriba ou tradutor que não entende bem teus pensamentos. Todo verdade isso. Bem, é verdade, é assim, é a cruz. Mas justamente por ser cruz, esse estudo das línguas é já frutífero e faz parte da missão salvadora. Por que cruz? Por que difícil? Pois sempre será verdade que as almas se ganham também na missão apenas com a cruz e o sacrifício, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Esperamos que no final de nossas vidas possamos nos apropriar das palavras daquele grande santo e tradutor, São Jerônimo, que depois de uma luta difícil com um parente próximo do árabe, o hebraico bíblico, pode escrever ao monge rústico: quanto trabalho me custou aprendê-lo, o hebraico bíblico, e quantas dificuldades tive que superar, quantas vezes saí do estudo desesperado e quantas o retomei. E agora agradeço ao Senhor por permitir-me colher os doces frutos da semente
che semei durante esses estudos amargos. Que Nossa Senhora nos otorgue hoje a graça de entender a importância de dedicarmos ao estudio das línguas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.